Amados irmãos e irmãs, é uma alegria celebrar esse dia histórico com vocês, ao anunciarmos a publicação da edição da Bíblia Sagrada Sud em português. Prestamos nossas homenagens às pessoas que fizeram da tradução da Bíblia Sagrada para o português o trabalho de sua vida há tantos anos, e também aquelas que preservaram e publicaram edições dessas traduções desde aquela época. Expressamos nossa gratidão aos membros que trabalharam diligentemente para preparar essa edição Sud, que usa referências, notas de rodapé e outros auxílios para estudo que permitirão que os santos que falam português possam banquetear-se profundamente com as palavras sagradas de nosso Pai Celestial e de seu Filho Jesus Cristo. Seu Pai Celestial conhece vocês, Ele os ama, Ele sabe o seu nome. Ele conhece suas alegrias, tristezas e esperanças. Ele tornou esses registros disponíveis a vocês, para que possam ser uma fonte de consolo, para que os joelhos enfraquecidos sejam fortalecidos e para que cabeças e mãos que penem sejam erguidas. As Escrituras são o guia final para o aprendizado do Evangelho, uma chave para entender o nosso Pai e nosso Salvador, Jesus Cristo. Usem as Escrituras em seu estudo pessoal e nos debates da escola dominical, ao aconselharem-se como líderes e famílias e para ministrar a seus irmãos, irmãs, vizinhos e amigos. Edifiquem-se sobre esses tesouros encontrados nas Escrituras, para que quando chegar o momento, na hora precisa, vos seja dada a porção para atender à sua necessidade. A Bíblia Sagrada nos liga a nossos irmãos e às nossas irmãs de outras religiões, uma base comum da fé edificada sobre as palavras de nosso Pai, os escritos de profetas antigos e os ensinamentos duradouros e expiação de nosso Salvador e Redentor. Nós os convidamos a se reunir em torno das Escrituras. Reúnam seus jovens desde a tenra idade para que possam ouvir as palavras de nosso amado Pai Celestial e seu Filho Jesus Cristo, para que eles possam conhecer a voz deles, para que eles possam conhecer seu Pai Celestial, assim como Ele os conhece. Nas Escrituras vocês encontrarão exemplos e lições infindáveis, tanto para a vida terrena quanto a eterna. Lembro-me do poder do impacto das Escrituras em minha vida quando ainda era menino. Eu as estudava com meus pais e, por vezes, sozinho. Onde quer que estejamos no caminho para a vida eterna, as Escrituras foram feitas para nós. Elas nos darão uma grande força espiritual. Seremos fortalecidos para resistir às tentações do mundo. Aprenderemos continuamente à medida que os meses e os anos forem transcorrendo. Com esse esforço, nosso testemunho vai crescer em abrangência e aprofundar-se enquanto o Espírito Santo confirma sua verdade. Nosso testemunho vivo aumentará ao estudarmos, orarmos e ponderarmos sobre as Escrituras, pois elas dizem: aquilo que é de Deus é luz, e aquele que recebe luz e persevera em Deus recebe mais luz, e essa luz se torna mais e mais brilhante até o dia perfeito. Irmãos e irmãs, amamos vocês. Nós os incentivamos a obter seus próprios exemplares dessas preciosas Escrituras e a usá-los no seu estudo pessoal, familiar e nas reuniões e designações da Igreja. Ao aprendermos e ensinarmos com as Escrituras, em espírito de oração, nosso testemunho crescerá e receberemos mais orientação para a nossa vida pessoal. A Santa Bíblia é um livro de escrituras que tem sido amado por bilhões de pessoas através dos séculos. Uma compilação antiga dos procedimentos de Deus para com seus filhos em eras passadas. Ela tem ajudado um número incontável de fiéis a construir o alicerce da sua fé em Jesus Cristo. A Bíblia nos ensina que somos todos filhos de um amoroso Pai Celestial e que Ele chama profetas para registrar e pregar a sua palavra. Aprendemos ali que Jesus Cristo é o Salvador do mundo, a única fonte de salvação. Que por intermédio de sua expiação podemos retornar ao nosso Pai Celestial, para viver com Ele e com a nossa família para sempre. Assim como Deus inspirou homens a compilar as Escrituras,
Ele também os inspirou a preservar e a traduzir escrituras, ajudando assim no cumprimento da promessa que todo o homem ouvirá a plenitude do Evangelho em sua própria língua e em seu próprio idioma. Originalmente, a Bíblia estava apenas disponível aos clérigos que podiam ler o hebraico, o grego e o latim. A maioria das pessoas não tinha a menor possibilidade de estudar os ensinamentos por conta própria. Apesar da oposição e da perseguição, valorosos discípulos começaram a dedicar a sua vida à tradução da Bíblia, que na atualidade está disponível em mais de 500 idiomas em seu formato completo. Um desses indivíduos, João Ferreira Anes de Almeida, é o principal responsável pela tradução da Bíblia na língua portuguesa. Por mais de 320 anos, muitas pessoas e famílias têm sido ricamente abençoadas por causa da perseverança dele. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus o abençoou. E disse Deus: estabelecerei o meu convênio, por convênio eterno. E disse o Senhor a Abraão: Jacó, Moisés. E disse Samuel: fala, porque o teu servo ouve. Porque onde quer que eu te enviar, irás, e tudo quanto te mandar, falarás. E lhes serei por Deus, e eles me serão por povo. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. E todos vós sois filhos do Altíssimo. E ouviu Deus o seu gemido, e lembrou-se Deus do seu convênio. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou. E o Senhor abriu os olhos do moço, e viu. Então Sadraque, Misaque e Abednego saíram do meio do fogo. Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz a um filho. Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E Simão Pedro, respondendo, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Porém, ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. E pelas suas pisaduras fomos sarados. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros. Através dos séculos, a Bíblia tem sido o fundamento dos ensinamentos sobre os quais os cristãos têm edificado a sua fé. Um número incontável de pessoas tem sido ricamente abençoado e tem se aproximado mais de Jesus Cristo pelo estudo da Santa Bíblia. Suas maravilhosas palavras ensinam que um amoroso Pai Celestial tem um plano para todos nós. Deus chama profetas para ensinar a sua palavra. Obrigada. E Jesus Cristo é o Salvador do mundo, a única fonte de paz nesta vida. Desde que comece a passar, vos arrebatará por todas as manhãs. E que por meio da sua expiação poderemos retornar ao nosso Pai Celestial para viver com nossa família para sempre. E em nome de Jesus Cristo, amém. Amém. O filho do rei, sabe? Ele é realmente um homem. João Ferreira Anes de Almeida, tendo nascido por volta de 1628 em Torre de Tavares, Portugal, ao mesmo tempo em que a tradução de Ferreira de Almeida é amplamente conhecida, pouco sabemos a respeito de sua vida. Ferreira de Almeida mudou-se para a Holanda quando tinha 14 anos. Filiou-se à Igreja Reformada Holandesa e viajou de navio para Malaca, para auxiliar nos esforços protestantes no sudeste da Ásia. Dois anos mais tarde, quando tinha apenas 16 anos, Ferreira de Almeida começou a traduzir a Bíblia, um trabalho que iria consumir a maior parte de sua vida.
Ele tinha um profundo amor pelas Sagradas Escrituras, embora elas não estivessem disponíveis em seu idioma nativo. Ele teve que estudar a Bíblia em espanhol. Sem dúvida, Ferreira de Almeida deve ter despendido horas incontáveis meditando a respeito da importância da Palavra de Deus. Devido à sua paixão pelas Escrituras, Ferreira de Almeida aprendeu o hebraico e o grego, desenvolvendo assim a competência e a compreensão necessárias para traduzir corretamente um texto tão sagrado. Assim como aconteceu com os reformadores que o antecederam, contínuo esforço gerou crescente perseguição. Tendo de enfrentar a oposição de governos locais, da Inquisição portuguesa, da Companhia de Comércio Holandesa do Leste da Índia e mesmo de alguns de seus supervisores, Ferreira de Almeida viu-se ameaçado e seu trabalho sofreu grande atraso. Sua tradução é uma fraude! Meu trabalho! Ordenou-se que a sua primeira edição do Novo Testamento fosse destruída. Mas Ferreira de Almeida perseverou. Assim escreveu ele em 1684. A minha intenção é dar-vos muito em breve a Bíblia inteira em vosso próprio idioma, o que representa a maior dádiva e o mais precioso tesouro, o qual ninguém, tanto quanto eu saiba, vos deu até a presente data. Por ocasião de sua morte, em 1691, Ferreira de Almeida havia completado uma segunda edição do Novo Testamento, tendo também chegado até Ezequiel, capítulo 48, versículo 21, no Velho Testamento. Os livros restantes foram então traduzidos por seu amigo, o pastor Jacobus Oppendenhacker. Após revisões adicionais e mais atrasos, a Bíblia inteira foi finalmente completada e publicada em português em 1752. Traduções subsequentes em português, publicadas por sociedades bíblicas ao redor do mundo, continuaram a propagar a obra de Ferreira de Almeida e divulgar o seu nome. Devemos muito a este grande homem, que dedicou a sua vida para que tivéssemos esta grandiosa dádiva e este precioso tesouro. O que nos possibilita cumprir o mandamento que diz: examinai as Escrituras e banqueteai-vos com as palavras de Cristo. Pois eis que as palavras de Cristo vos dirão todas as coisas que deveis fazer. A vida eterna é esta: que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro. E a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu sou a luz do mundo.